Alô, meus irmãos e minhas irmãs, paz seja com todos, né? Vamos continuar aqui com a nossa meditação, né? Então, nós paramos aqui no documento aí que nós publicamos aí, né? Chamado Entendimentos Estranhos aos Escritos dos Profetas e dos Apóstolos que apareceram no nosso meio. Aí esse documento aqui ele tem 11 itens, nós paramos aqui no 8, né? Que são os rudimentos da doutrina apostólica, né, que os irmãos dizem que foram abolidos, não é isso? Nós falamos nisso ontem. Então, vou passar aqui para o item 9, né, que diz o seguinte, perguntas a serem respondidas. Então, isso aqui são perguntas que eu estou fazendo para nós, né, para nós respondermos, né, certo? Tendo em vista aquilo que os irmãos colocaram, né, ou estavam ensinando de acordo com os itens que a gente colocou aí, né? A respeito do Enoque, do Daniel, do Ezequiel, do enfeite das mulheres, né? Da 1 de Coríntios capítulo 5, da ressurreição, do ministério da igreja, né? Dos ensinadores, dos dons, é isso? Dos rudimentos da doutrina apostólica, né? Certo? Então, essas perguntas não foram eles que fizeram, essas perguntas foi eu que estou fazendo essas perguntas para todos nós respondermos, né? Eu vou procurar responder, né, algumas delas, e os irmãos também procurem responder. Se concordarem comigo, tudo bem, se não, procurem responder também, certo? Então, a primeira pergunta é assim, a igreja existe, né? Porque no fundo, e isso eles disseram algumas vezes, não todas as vezes, que a igreja ela não existe. Né? Ela não existe. Então qual é a resposta nossa? A nossa resposta é exatamente o contrário do que eles disseram. A igreja existe, porque se ela não existisse, meus irmãos, ou ela foi arrebatada, né? Ou então o Senhor Jesus estava falando mentira quando disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? E como ela não foi arrebatada ainda, e nem nós achamos que Jesus mentiu alguma coisa, né? Então nós temos que admitir que a igreja existe, certo? Então a igreja existe, se ela não estivesse aqui, né? Ela teria sido arrebatada. Se ela tivesse sido arrebatada, o diabo já tinha implantado o seu governo de opressão aqui na terra, com certeza. Então a igreja existe. Aí outra coisa aqui, outra pergunta. O Novo Testamento existe? Por que eu estou fazendo essa pergunta para nós? Porque tem gente que diz que o Novo Testamento não existe, que foi invenção dos católicos, invenção do catolicismo romano. E isso não é verdade, certo? O Novo Testamento, certo, foi escrito em várias línguas. Tem manuscrito aí que não acaba mais, tem mais de 25 mil manuscritos num monte de línguas, certo? E todos eles são mais ou menos iguais, a diferença é de linguagem só, né? O mesmo manuscrito escrito em grego e em latim, eles não podem ser exatamente iguais, né? Porque as palavras elas não se equivalem, né, nas línguas. Mas tem mais de 25 mil manuscritos aí do Novo Testamento, né? Deve ter mais ou menos uns 15 mil em latim, uns 5 mil em grego, né? E tem, em outros tem aramaico, tem hebraico, né? Tem um monte aí, eles se concordam, eles se batem, certo? Outra pergunta, a palavra muda com o tempo e os costumes? A palavra muda com os tempos e costumes? Se a palavra mudar com os tempos e com os costumes, então ela não é a verdade. Porque a verdade ela muda, com os costumes e com o tempo? De maneira nenhuma. A verdade, a palavra, ela é a verdade absoluta, certo? É a verdade absoluta. Tem uma frase, né, da filosofia aí,
que diz assim que tudo no mundo é relativo. Isso é verdade, mas ela tem que ser complementada. Tudo no mundo é relativo, menos o absoluto. Né? E o absoluto para nós é a palavra, é o nosso Deus, ele é absoluto. Não tem ninguém acima dele, certo? Ninguém manda nele, ele é eterno, e a palavra dele é a verdade absoluta. A verdade dele é absoluta. Então a palavra ela não muda, nem com tempo e nem com costume. Pelo contrário, se os meus costumes, né, meus costumes, as minhas atitudes contrariam a palavra, se eu sou cristão, eu tenho que mudar os meus costumes. Tenho que mudar o meu modo de pensar, certo? Para provar que eu sou realmente cristão. Essa é que é a verdade. Outra pergunta. Quem ensina na igreja? Quem é que ensina na igreja? São os apóstolos, né? Os apóstolos e os profetas, né? Onde Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, eles são os ensinadores, certo? Mas o Senhor levantou o ministério porque os apóstolos e os profetas, eles partiram dessa vida, eles dormem, certo? Eles não estão aqui mais para ensinar, mas estão aí os escritos dele. Só que os escritos, né, tem que ter pessoas que saibam exatamente manejar essa palavra. E é o ministério que o Senhor levanta para exatamente manejar, né, os mistérios, manejar a palavra no ensino adequado à igreja, certo? Então, os ensinadores são os apóstolos, existe um ministério que dá continuidade a esses ensinos e que leva avante os ensinamentos. De onde vem o ensino, a doutrina, o mandamento, a palavra? De onde é que vem a palavra, né? O ensino da igreja, a doutrina, vem de onde? Né? De onde é que, qual é a origem dela? Né? A origem é o quê? É o trono da majestade. É a boca do nosso Deus. A palavra saiu da boca dele, do trono dele, certo? Então ninguém tem nenhuma autoridade de mudá-la. Ninguém tem. Ninguém. Nem o seu Filho Jesus Cristo. O Filho Jesus Cristo foi que ele disse: o que eu estou ensinando aqui não é ensinamento meu, não. É ensinamento do Pai. Ele mandou eu ensinar isso aqui. Não é isso que ele disse? Se os irmãos tiverem alguma dúvida, depois vocês dizem onde é que está escrito isso aí que eu digo, onde é que está escrito. Então procure aí o que vocês acham. A doutrina que eu ensino não é minha, é do meu Pai. Então, a doutrina que nós ensinamos, que nós procuramos viver, que a palavra ela saiu do trono da majestade. Saiu lá da Nova Jerusalém. Certo? E o Novo Testamento é confiável? Ele é confiável. Claro que ele é confiável. Né? Por que ele é confiável? Porque ele está em perfeita harmonia com o Velho Testamento e com tudo aquilo que está escrito. Tudo que está escrito nas Escrituras está em perfeita harmonia. Você não encontra nenhum versículo em contradição com o outro. Pode ser que você encontre a contradição aparente, né? A contradição aparente pode ser que exista. Ou por problema de linguagem, ou por problema da própria palavra que é contraditada. A palavra é contraditada. Por quê? Para que exatamente não seja qualquer pessoa que entenda todos os mistérios que estão ali revelados. Quem vai entender é a igreja, certo? Então as religiões elas não entendem, certo? Elas entendem uma parte, mas não entendem o todo. E o importante é que a gente entenda o todo. Então tem sinais contraditados. Um sinal, o maior sinal contraditado é qual? É o Senhor Jesus, né? É o maior sinal contraditado é ele. Por quê? Porque os judeus esperavam um rei e ele veio o quê? Ele veio em fraqueza. Ele é rei, mas ele veio em fraqueza. Os judeus esperavam que ele nascesse em Belém, né? Mas aí eles se confundiram, né? E todo mundo acha que ele nasceu em Nazaré, porque eles moravam lá, né? Moraram uns tempos lá.
Mas ele é um sinal contraditado, porque ele nasceu exatamente em Belém, né? Numa noite, ninguém tomou conhecimento, só José e Maria, né? E os animais e os anjos que estavam ali presentes. Tá certo? Então, meus irmãos, essas aí são as perguntas, né? Nós vamos parar por aqui, nós já falamos até o número 9, e amanhã a gente fala do 10 em diante, que é o 10 e o 11 que estão faltando para a gente terminar de falar sobre esses entendimentos estranhos que apareceram na igreja, e nós vamos falar mais umas 2 ou 3 vezes aqui sobre isso. Amém? Paz seja com todos. Amém.